Calisto, uma das luas de Júpiter, foi identificado em 7 de janeiro de 1610 por Galileu Galilei. Classificada como a terceira maior lua do Sistema Solar e a segunda maior em torno de Júpiter, possui aproximadamente 99% do diâmetro de Mercúrio, embora sua massa seja apenas um terço dessa. Na ordem de satélites de Galileu em relação a Júpiter, ocupa a quarta posição, com um raio orbital de cerca de 1.880.000 de quilômetros. Notavelmente, não está sujeita à ressonância orbital que afeta os outros 3 satélites de Galileu, Io, Europa e Ganimedes, o que a isenta do aquecimento causado por forças de maré. Calisto exibe rotação diferencial síncrona, com uma face permanentemente voltada para Júpiter e a outra permanentemente oculta. A composição de Calisto consiste em proporções aproximadamente equivalentes de rocha e gelo, resultando em uma densidade média de 1,83 gramas por centímetro cúbico. A análise espectroscópica de sua superfície revela a presença de gelo, dióxido de carbono, silicatos e compostos orgânicos. As investigações realizadas pela sonda Galileu indicam a possível existência de um núcleo de silicato e, talvez, um oceano subterrâneo de água líquida a profundidades superiores a 100 km. A superfície de Calisto é marcada por crateras antigas, carecendo de atividade tectônica ou vulcanismo. Acredita-se que sua evolução tenha sido principalmente influenciada por impactos de meteoritos ao longo do tempo, resultando em diversas características geográficas, como crateras de impacto, bacias com anéis concêntricos e cadeias de crateras com escarpas, cumes e depósitos. Em uma escala menor, a superfície apresenta diversidade, com pequenos depósitos. Calisto, uma das luas de Júpiter, foi identificado em 7 de janeiro de 1610 por Galileu Galilei. Classificada como a terceira maior lua do Sistema Solar e a segunda maior em torno de Júpiter, possui aproximadamente 99% do diâmetro de Mercúrio, embora sua massa seja apenas um terço dessa. Na ordem de satélites de Galileu em relação a Júpiter, ocupa a quarta posição, com um raio orbital de cerca de 1.880.000 de quilômetros. Notavelmente, não está sujeita à ressonância orbital que afeta os outros 3 satélites de Galileu, Io, Europa e Ganimedes, o que a isenta do aquecimento causado por forças de maré. Calisto exibe rotação diferencial síncrona, com uma face permanentemente voltada para Júpiter e a outra permanentemente oculta. A composição de Calisto consiste em proporções aproximadamente equivalentes de rocha e gelo, resultando em uma densidade média de 1,83 gramas por centímetro cúbico. A análise espectroscópica de sua superfície revela a presença de gelo, dióxido de carbono, silicatos e compostos orgânicos. As investigações realizadas pela sonda Galileu indicam a possível existência de um núcleo de silicato e, talvez, um oceano subterrâneo de água líquida a profundidades superiores a 100 km. A superfície de Calisto é marcada por crateras antigas, carecendo de atividade tectônica ou vulcanismo. Acredita-se que sua evolução tenha sido principalmente influenciada por impactos de meteoritos ao longo do tempo, resultando em diversas características geográficas, como crateras de impacto, bacias com anéis concêntricos e cadeias de crateras com escarpas, cumes e depósitos. Em uma escala menor, a superfície apresenta diversidade, com pequenos depósitos brilhantes congelados no topo de colinas, circundados por uma camada mais escura de material. A idade absoluta dessas características permanece desconhecida. Calisto possui uma atmosfera extremamente tênue composta por dióxido de carbono e, possivelmente, oxigênio molecular, juntamente com uma ionosfera bastante intensa. Sua formação é atribuída à lenta acreção a partir do disco de gás e poeira que cercava Júpiter após sua formação. A convecção lenta no interior de Calisto, iniciada logo após sua formação, contribuiu para uma diferenciação parcial, levantando a possibilidade de um oceano subterrâneo a uma profundidade de 100 a 150 km, além de um pequeno núcleo rochoso. A existência provável de um oceano em Calisto levanta a perspectiva de abrigar formas de vida. No entanto, acredita-se que as condições de Europa sejam mais propícias para a vida do que as de Calisto. Várias sondas espaciais já estudaram essa lua, e devido aos baixos níveis de radiação em sua superfície, Calisto é considerada um local potencialmente adequado para uma futura base humana na exploração do sistema de Júpiter. Descoberto em janeiro de 1610 por Galileu Galilei,
juntamente com as outras 3 luas de Galileu, há também a possibilidade de que o astrônomo chinês Gandhi já a tenha observado em 362 a.C. O nome Calisto foi inspirado em uma das amantes de Zeus na mitologia grega, associada à deusa Ártemis. Calisto, o satélite mais afastado de Júpiter entre os satélites de Galileu, circunda o planeta a uma distância considerável de 1.880.000 quilômetros, 26,3 vezes o raio de 71.398 quilômetros de Júpiter. Essa órbita é notavelmente maior que o semi-eixo maior do segundo satélite mais distante, Ganimedes, que está a 1.070.000 quilômetros de Júpiter. Devido a essa distância significativa em relação a Júpiter, Calisto não está sujeito à ressonância orbital que afeta os outros 3 satélites de Galileu. Assim como a maioria das luas no Sistema Solar, Calisto possui rotação síncrona, o que significa que o tempo que leva para completar uma órbita em torno de Júpiter é igual ao tempo que leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, 16,7 dias terrestres. Apesar de sua órbita ter uma pequena excentricidade e inclinação, estas variam quase periodicamente ao longo de séculos devido às perturbações gravitacionais solares e planetárias. Devido ao seu isolamento dinâmico, Calisto nunca foi aquecido por forças de maré, resultando em importantes implicações para sua estrutura interna e evolução. A distância significativa de Júpiter também implica em um fluxo relativamente baixo de partículas carregadas da magnetosfera do planeta atingindo sua superfície, aproximadamente 300 vezes menor do que em Europa, por exemplo. A densidade média de Calisto, calculada em 1,83 gramas por centímetro cúbico, sugere uma composição aproximadamente equitativa de material rochoso e gelo de água, além de alguns gelos voláteis como amônia. A fração da massa composta por gelo varia entre 49% e 55%. Embora a composição exata dos componentes rochosos de Calisto seja desconhecida, é presumivelmente semelhante à composição dos condritos ordinários do tipo LL, caracterizados por menos ferro metálico e mais óxido de ferro do que os condritos H. A superfície de Calisto apresenta um albedo de 20%. Acredita-se que a composição de sua superfície seja homogênea, evidenciada pela presença generalizada de gelo de água, representando uma fração de massa de 25% a 50%. Além dos gelos, a sonda Galileu detectou silicatos hidratados de magnésio e ferro, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e possivelmente amônia e compostos orgânicos na superfície de Calisto. Dados espectrais indicam uma heterogeneidade extrema na superfície em uma escala pequena, com áreas brilhantes de gelo de água pura misturadas com regiões de rocha e gelo, bem como grandes áreas escuras compostas por materiais não gelados. De maneira simétrica, o hemisfério condutor, voltado para a direção do movimento orbital, é mais escuro do que o oposto, diferindo dos outros satélites de Galileu. Este hemisfério apresenta mais dióxido de enxofre, enquanto o hemisfério oposto possui dióxido de carbono. Crateras de impacto jovens, como a LOF, em Calisto, mostram enriquecimento em dióxido de carbono. A composição da superfície, especialmente em áreas escuras, pode assemelhar-se à dos asteroides tipo D. A superfície de Calisto repousa sobre uma litosfera fria com uma profundidade entre 80 e 150 quilômetros. Indicações de estudos do campo magnético de Júpiter e suas luas sugerem a possível existência de um oceano salgado entre 50 e 200 quilômetros abaixo da crosta lunar. Calisto reage às variações do campo magnético de Júpiter como uma esfera condutora, indicando a presença de uma camada interna altamente condutora com uma espessura mínima de 10 km. A existência de um oceano é mais provável se a água contiver uma pequena quantidade de amônia ou outro anticongelante, representando mais de 5% do oceano. Nesse cenário, a profundidade do oceano pode variar de 250 a 300 km. Caso o oceano não exista, a litosfera de gelo pode se estender até cerca de 300 km de profundidade. Abaixo da litosfera e do possível oceano, o interior de Calisto mostra uma certa uniformidade, mas também uma variação moderada. Dados da sonda Galileu indicam uma composição de rochas e gelos comprimidos, com a proporção de rochas aumentando com a profundidade. A densidade e o momento de inércia são consistentes com a presença de um pequeno núcleo de silicato no centro de Calisto, com um possível raio de até 600 km e densidade variando entre 3,1 e 3,6 gramas por centímetro cúbico,
em contraste significativo com o interior de Ganimedes. A superfície de Calisto é uma das mais densamente crateradas do Sistema Solar. A densidade de crateras se aproxima da saturação, onde qualquer nova cratera tende a apagar outra. A geologia em larga escala é relativamente simples, sem grandes montanhas, vulcões ou características tectônicas expressivas em Calisto. Crateras de impacto, estruturas de múltiplos anéis, fraturas, escarpas e depósitos constituem as principais características da superfície. A superfície pode ser dividida em diferentes unidades geológicas, incluindo planícies de crateras, planícies claras, planícies brilhantes e escuras, bem como unidades associadas a estruturas de múltiplos anéis e crateras de impacto. As planícies de crateras abrangem a maior parte da superfície, representando a antiga litosfera composta por uma mistura de gelo e material rochoso. As planícies claras incluem crateras de impacto brilhantes, como Burilof, além de remanescentes de crateras apagadas conhecidas como palimpsestos, partes centrais de estruturas de anéis múltiplos e áreas isoladas nas planícies de crateras. Essas planícies claras podem representar depósitos de crateras de gelo. As planícies brilhantes e lisas formam uma fração menor da superfície de Calisto, encontrando-se nas proximidades das crateras Valhalla e Asgard, além de áreas isoladas nas planícies de crateras. Imagens da sonda Galileu revelam que essas áreas estão associadas a terrenos muito fraturados e ásperos, sem sinais de desgaste aparentes. Além disso, a Galileu capturou imagens de pequenas áreas escuras e lisas, cobrindo uma extensão de 10.000 km², que parecem circundar o terreno próximo. Essas áreas podem ser depósitos de criovulcões. As planícies claras e as diversas planícies lisas são um pouco mais jovens e exibem menos crateras em comparação com as planícies de crateras. Possibilidade de vida no oceano. Assim como ocorre com Europa e Ganimedes, a possibilidade de vida microbiana extraterrestre tem sido considerada para o oceano subsuperficial de Calisto. No entanto, as condições propícias para o surgimento da vida parecem ser menos favoráveis em Calisto quando comparadas à Europa. A principal razão reside na falta de contato com material rochoso e na baixa taxa de fluxo de calor proveniente do interior do satélite. O cientista Torrence Johnson destacou a seguinte comparação das probabilidades de vida em Calisto em relação aos outros satélites de Galileu. Os ingredientes básicos para a vida, o que chamamos de química pré-biótica, são abundantes em muitos objetos do Sistema Solar, como cometas, asteroides e satélites glaciais. Biólogos acreditam que água e energia são necessárias para sustentar a vida. Portanto, é emocionante descobrir outro local onde água líquida pode existir. No entanto, a energia é outra questão, e atualmente, o Oceano de Calisto está sendo aquecido apenas por elementos radioativos, enquanto a Europa também possui energia das marés devido à sua proximidade maior com Júpiter. Com base nessas considerações e em outras observações científicas, acredita-se que, entre os satélites galileanos de Júpiter, Europa apresenta a maior probabilidade de suportar vida microbiana. Potencial colonização. Em 2003, a NASA conduziu um estudo conceitual chamado Remote Planets Exploration, exploração humana nos planetas exteriores, para avaliar o futuro da exploração humana do Sistema Solar exterior. Calisto foi escolhida como foco detalhado nesse estudo. A proposta incluiu a possibilidade de construir uma base na superfície de Calisto capaz de produzir combustível para futuras explorações no Sistema Solar. As vantagens dessa base lunar incluiriam baixa exposição à radiação devido à sua distância de Júpiter e estabilidade geológica. Além disso, essa base poderia facilitar a exploração remota de Europa ou servir como uma estação intermediária oferecendo serviços a espaçonaves em direção a destinos mais distantes no Sistema Solar, aproveitando a assistência gravitacional de um sobrevoo em Júpiter após decolar de Calisto. Em um relatório de dezembro de 2003, a NASA afirmou que uma missão tripulada a Calisto poderia ser tentada na década de 2040. Calisto, lua de Júpiter, tem muito mais oxigênio do que se pensava. Recentemente, um estudo publicado na revista científica JGR Planets revelou que Calisto, a lua mais distante de Júpiter e a terceira maior do Sistema Solar, possui uma quantidade significativamente maior de oxigênio do que inicialmente estimado.
Experimentos conduzidos após a identificação de plasma intenso na magnetosfera de Júpiter pela sonda Pioneer 10 indicavam a presença esperada de oxigênio em Calisto devido a esse fenômeno. No entanto, a análise mais detalhada mostrou uma discrepância significativa, com a quantidade de oxigênio molecular ao redor de Calisto sendo de 100 a 1000 vezes maior do que o esperado com base apenas no magnetismo de Júpiter. Embora a descoberta torne Calisto potencialmente mais útil para futuras explorações espaciais, dada a abundância de oxigênio que poderia ser utilizado como combustível e suporte de vida, ainda se considera improvável a habitabilidade do satélite devido às suas baixas temperaturas. O autor do estudo espera que missões futuras, como os orbitadores JUICE da Agência Espacial Europeia, ESA, e Europa Clipper da NASA, forneçam mais dados para esclarecer essa discrepância. Em conclusão, Calisto, a distante lua de Júpiter, continua a intrigar os cientistas e entusiastas da exploração espacial. Desde a sua descoberta por Galileu Galilei em 1610 até os estudos mais recentes da NASA, Calisto revelou-se uma fonte constante de descobertas surpreendentes. Com a possibilidade de um oceano subsuperficial, uma densa atmosfera e a presença inesperadamente elevada de oxigênio, as características únicas desse satélite oferecem oportunidades fascinantes para futuras missões de exploração. A proposta de estabelecer uma base na superfície de Calisto para a produção de combustível e exploração do sistema solar destaca a importância estratégica dessa lua distante. Sua localização geográfica e características específicas a tornam uma peça-chave nas futuras explorações humanas e robóticas. A busca por sinais de vida microbiana extraterrestre, embora pareça mais promissor em luas como Europa, mantém Calisto como um alvo significativo para investigações futuras. A alta concentração de oxigênio, embora desafiadora de explicar, amplia as possibilidades de utilização desse recurso em futuras missões espaciais. À medida que aguardamos as próximas missões espaciais, como os orbitadores JUICE e Europa Clipper, que podem fornecer novos dados e respostas às questões em aberto, permanecemos fascinados com a complexidade e o potencial científico que Calisto apresenta. Essa lua distante, com sua história rica e características intrigantes, continua a ser um alvo empolgante para a exploração humana e a busca pelo desconhecido no vasto universo. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.